Vírgula, como usar? Neste vídeo eu vou ensinar para vocês como usar a vírgula corretamente. Você vai aprender dicas muito simples, dicas que você vai aplicar no seu dia a dia, nos seus e-mails, nas suas redações, e você nunca mais vai esquecer o uso das vírgulas. Essa é a Dica Prof de hoje. Vem comigo! Olá, meus amigos, muito bem-vindos ao canal Dicas Prof. Se você não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez no canal, eu sou o professor Alex Rocha e toda terça-feira e sexta-feira, às 11 da manhã, eu trago para você um vídeo novo, uma novidade, uma dica nova para ajudar você, uma dica escolar, uma dica profissional, para te ajudar na sua caminhada, na sua jornada de estudos e de trabalho. Então você é meu convidado especial. Se você ainda não é inscrito, vai aí no botão inscreva-se, ative o sino de notificação, pois assim você estará recebendo as novidades e as estreias aqui do canal Dicas Prof. Eu preparei para vocês, especialmente para vocês, uma dica prof de português. Uma dica prof muito simples, muito elaborada, uma dica que vai ajudar você muito aí na sua caminhada escolar e na sua caminhada profissional. Vírgula, como usar? Como usar a vírgula corretamente? Você sabe usar a vírgula corretamente? Muitas pessoas acham que sabem, mas na hora de escrever, na hora de fazer uma redação para o Enem, na hora de fazer uma redação para uma empresa, num processo seletivo, perdem pontos porque não sabem usar a vírgula. Existem vários tipos de acentos, vários tipos de pontuação. No mundo da pontuação, no mundo dos acentos, é preciso você fazer corretamente. Você sabe o uso do parêntese e dos colchetes? Você sabe o uso do ponto e vírgula? Então, se você não sabe, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque eu fiz vídeos falando sobre esses assuntos. E se você quer ficar bom no português, na língua portuguesa, acompanha comigo aqui os vídeos de português, que esses vídeos irão te ajudar. Combinado? Mas deixa para acessar lá depois. Vamos até o final desse vídeo. E aí depois você acessa e acompanha e assiste todos os vídeos. Combinado? Vamos então ao significado da vírgula. Como eu sempre digo aqui no canal Dicas Prof, é importante você saber o significado das palavras, a definição das palavras. E vírgula, conforme o dicionário AIS, indica na leitura uma pausa breve. Então, na leitura, quando você está lendo um texto, a vírgula indica uma pausa breve, uma pausa rápida. Pensando assim, diante desse conceito, eu trouxe para vocês 3 dicas. 3 dicas prof para você conceituar o uso da vírgula. E a partir desse momento, você nunca mais vai esquecer o uso da vírgula. Combinado? São 3 dicas simples para você aplicar no seu dia a dia. Veja na tela a primeira dica prof. Primeira dica prof, separar frases encadeadas entre si. Olha aqui para mim, quando você está escrevendo uma redação, você está fazendo um e-mail, qualquer texto que você está redigindo e tiver frases encadeadas, então necessariamente, obrigatoriamente, você precisa usar a vírgula. Veja aí na tela um exemplo que eu preparei para vocês. Fui ao banco, conversei com o gerente, fiz o pagamento e voltei para casa. Veja bem, se eu fui em algum lugar. Eu fui aonde? Eu fui ao banco. Eu poderia simplesmente colocar um ponto final e terminar essa frase. Fui ao banco. Mas aqui eu estou acrescentando outra frase. Eu fui ao banco, conversei com o gerente. Eu poderia ter feito uma frase também, conversei com o gerente, mas aí eu continuo a frase. Fiz o pagamento e voltei para casa. Então aqui eu tenho 3 frases. Fui ao banco, conversei com o gerente, fiz o pagamento e voltei para casa. Então necessariamente é preciso separar essas frases.
e separar usando uma pausa breve, ou seja, usando a vírgula. Combinado? Então, frases encadeadas precisam ser separadas com a vírgula. Conseguiu memorizar? Conseguiu aprender? Essa foi a primeira dica. Agora acompanha comigo a segunda dica que eu preparei para vocês. Segunda dica, prof. Separar elementos dentro de uma frase. Olha aqui para mim. Nós aprendemos a separar frases encadeadas. Agora nós estamos aprendendo a separar elementos dentro de uma frase. Professor, o que são elementos? Professor, como assim separar os elementos? Veja aí na tela o exemplo que eu trouxe para vocês. Vou ao supermercado comprar carne, leite, feijão, arroz, farinha e óleo. Veja bem, se você vai ao supermercado comprar alguma coisa, com certeza você vai comprar vários elementos. Esses elementos foram descritos nesta frase. Eu vou ao supermercado comprar o quê? Comprar carne, comprar leite, feijão, arroz, farinha e óleo. Então, necessariamente, eu preciso separar esses elementos com a vírgula. Essa é a regra da língua portuguesa. Não foi uma regra que o professor Alex Rocha inventou. É uma regra da língua portuguesa. É uma regra muito simples. Mesmo porque, se você fosse escrever essa frase sem o uso da vírgula, iria ficar muito estranho. Iria ficar muito estranho. Mas a regra é essa. Muito simples. Eu acredito que você memorizou, que você aprendeu. E você, a partir de agora, todas as vezes que você for citar elementos no texto, você vai usar a vírgula. Combinado? Eu preparei para vocês a terceira dica, que eu acredito que é a dica mais interessante, porque é uma dica que tem uma observação necessária e que você precisa prestar muito atenção. Nesta dica, você precisa ficar atento ao chamamento. Veja aí, por favor, a terceira dica, prof. Terceira dica, prof. Usar vírgula quando houver um chamamento. Olha aqui para mim. Você tem que ficar atento ao chamamento. Você fala, professor, o senhor está falando de vírgula, mas aqui na imagem do seu slide tem um ponto de interrogação. Eu coloquei de propósito mesmo. Por quê? Porque no chamamento, na frase onde tem o chamamento, geralmente tem um ponto de interrogação. Veja aí na tela o primeiro exemplo que eu preparei para vocês. João, você fez o dever de casa? Olha o chamamento. Eu estou fazendo um chamamento para o João. Eu estou chamando a atenção do João. Eu estou fazendo uma pergunta para o João. João, vírgula, você fez o dever de casa? Então, todas as vezes que eu tiver um chamamento, obrigatoriamente, necessariamente, eu preciso usar a vírgula. Se eu não colocasse o ponto de interrogação, iria ficar assim. E também não colocasse a vírgula. João fez o dever de casa, por exemplo, né? Poderia escrever, João fez o dever de casa. Eu estaria afirmando que o João fez o dever de casa. Mas aqui não. Aqui, nesse exemplo que eu apresento para vocês, eu estou dizendo que eu estou fazendo um chamamento para o João. João, você fez o dever de casa? Combinado? Vamos usar agora a mesma frase para verificarmos o uso da vírgula. Veja aí na tela. Você fez o dever de casa, vírgula, João? Veja bem, aqui eu estou usando um sujeito lá no fim da frase, mas mesmo assim eu preciso separá-lo do chamamento. Eu tenho o chamamento aqui na primeira parte dessa frase. Você fez o dever de casa, João? Aqui também eu usei a vírgula novamente. Agora eu trouxe para vocês o terceiro exemplo. Veja aí na tela. Você fez, João, o dever de casa? Pode observar que o sujeito está no meio da frase. E aí eu também tenho que usar a vírgula. Você fez, vírgula, João, vírgula, o dever de casa? Então, todas as vezes que tiver um chamamento, você precisa usar a vírgula.
Quando tiver elementos, você precisa separar esses elementos com a vírgula. Frases encadeadas, você também precisa usar a vírgula. Combinado? Essas foram as 3 dicas que eu trouxe para vocês hoje nessa Dica Prof de português. E eu quero lembrá-lo que é importante o seu comentário. Você que não sabia dessas dicas, você que não sabia usar a vírgula de forma correta, vai aí nos comentários, participe, comente, participe, interaja aqui com o canal Dicas Prof. E se você julgar que esse conteúdo é um conteúdo de valor, um conteúdo que ajuda pessoas, compartilhe aí nas suas redes sociais, combinado? Como eu sempre digo para vocês, estude para a vida. Todos os dias estamos aprendendo, estude para a vida. Obrigado pela sua audiência, foi muito bom ter você aqui comigo e eu vejo você numa próxima dica e no próximo encontro. Tchau, até lá!